Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão. Isso aí. Boa noite, irmã. Tudo bem? Boa noite, meu presidente. Boa noite, Davi. Seja bem-vindo. Que bom que tá tendo coro. Eu já tava preocupado aqui. A transmissão começou, não tinha ninguém. Boa noite, meu amigo. Tá bom, Valdir? Tudo em paz? Estela, querida, boa noite. Fabiana, boa noite. Tudo bem? Obrigado. Boa noite, Sr. Ernesto. Muita paz. Boa noite, dona Ana. Boa noite, Cidinha. Gostando. Oi, Rosana. Ótimo. Muita gente aqui já fazia um tempo que eu não tinha a honra, né, de ver. Tô vendo por aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar mais uns 2 minutinhos, tá, pessoal, pra gente começar, tá ok? Boa noite, dona Maria. Claudinha, boa noite, minha amiga. Muita paz pra você, viu? Obrigado, meu presidente. Tá bem bonito. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Kelman Freitas, né? Estou ali assistente da diretoria, né, na parte jurídica do nosso Centro Espírita, Caminho Damasco. E hoje vamos finalizar a nossa Semana do Caminho, né, com esse tema maravilhoso que a gente abordou esse ano, que é o tema evangelizar. Né? Para quem assistiu às palestras ao longo da semana, na segunda-feira foi a palestra da Cláudia, na terça-feira a palestra do Edu, meu amigo Eduardo Govato, na quarta da Juliana, infelizmente eu não pude estar presente por conta de outros compromissos. Ontem aquela palestra maravilhosa do nosso presidente Reginaldo, né? E hoje finalizaremos comigo, tá? E eu, dentro desse tema de evangelizar, eu nomeei a palestra de hoje sendo Nós Evangelizadores. Então a gente vai ver um pouquinho de tudo que foi falado ao longo da semana, né? E aí nós vamos abordar aqui algumas diretrizes, né? Porque é que eu considero que todos nós, que somos espíritas, que somos cristãos, que seguimos o Evangelho de Jesus, podemos nos considerar, sim, evangelizadores, tá? E o que fazer para melhorar cada vez mais a qualidade da nossa evangelização, né? Tanto no sentido de nós nos evangelizarmos, quanto no sentido de evangelizar a outros. Mas, inicialmente, eu gostaria de convidá-los, né, aqui por um breve instante nós possamos fechar os nossos olhos materiais
e respirar por 3 vezes, lenta, calmamente, com muita amorosidade, que possamos visualizar a doce figura do nosso querido Mestre Jesus e agradecer ao nosso Mestre Jesus por todo o amparo, por todo o incentivo, por todo o conhecimento, por toda a instrução, todos os ensinamentos que Jesus e toda a sua equipe espiritual, né, nossos abnegados irmãos da espiritualidade maior, constantemente vem proporcionando a nós esses ensinamentos na seara do amor, na seara da abnegação, da resiliência, né? E que nós possamos ser, sim, cada vez mais essa luz, esse farol, né? Que nós possamos iluminar vidas, fazendo assim a vontade do nosso Mestre amado, Jesus. Ser conosco, amigo Jesus, hoje e sempre. E que assim seja. Vamos trabalhar? Eu gostaria, pessoal, de iniciar nosso papo de hoje lembrando 2 grandes evangelizadores que nós temos conhecimento. Tá? O primeiro deles é Lucas, sim, Lucas o evangelista, né? E Lucas nos traz uma linda história, lá no capítulo 5 do seu evangelho, entre os versículos 1 e 11. Eu vou, de uma forma muito resumida, eu vou contar. É o seguinte, Jesus estava ali à beira do lago de Genezaré, né? E havia 2 barcos. E, ao mesmo tempo, muita gente se aproximava dele para ouvi-lo. Jesus, então, buscando um lugar mais alto para que as pessoas pudessem ouvi-lo bem, ele sobe em um dos barcos e fala para as pessoas. Em determinado momento, ele pede que Pedro, Simão Pedro, um dos barcos pertencia a Pedro, ele pede para que levasse os barcos para águas mais profundas. E assim Pedro fez. Lá para as tantas, Jesus pede para que jogue a rede em determinado lugar. E Pedro, Simão Pedro, fala com toda a simplicidade dele, mas mestre, nós passamos aqui a noite inteira e não conseguimos pescar um único peixe. E olha que nós jogamos a rede várias vezes. Mas, sendo assim, sendo Jesus ordenando, Pedro falou, jogarei porque és tu, meu mestre, que está ordenando. E ao jogar a rede, Pedro conseguiu trazer uma quantidade absurda de peixes. Uma quantidade essa que encheu 2 barcos, levando a ponto de quase afundá-los. Neste momento, Pedro reconhece, né, a grandiosidade do Mestre Jesus e fala para ele, afasta de mim, Senhor. Eu sou pecador, eu não sou digno de andar contigo. E Jesus, naquele momento, fala, não temas, doravante serás pescador de homens, né? E esse é o meu primeiro embasamento que eu falo para vocês, que nós todos que estamos na seara do Cristo somos, sim, evangelizadores. Nesse momento que Pedro se reconhece como um pecador, naquele momento que Jesus ainda estava iniciando, digamos assim, o recrutamento de Pedro para ser seu discípulo, Pedro se reconhecendo como um pecador, como um homem falho, mas naquele momento Jesus já determina que, a partir de então, Pedro não mais se preocuparia em pescar peixes, mas sim pescar homens. E nesse sentido de pescar homens é se tornar um discípulo do Cristo, um evangelizador. O outro segundo grande evangelizador que eu gostaria de citar nesse momento é o nosso querido Emmanuel. Né? Lá no livro O Consolador, lá na página 237, Emmanuel nos ensina que o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, de outras pessoas, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então, assim, o que é que Emmanuel nesse momento nos ensina do evangelizador? Ser sempre, buscar sempre o modelo do Cristo, sendo sempre o espelho da verdade. Porque como o próprio Cristo ensinou, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós nos propusemos a sermos evangelizadores, nós necessariamente precisamos viver em verdade com a palavra de Jesus, tanto na fala como nas nossas ações. O evangelizador ele se preocupa sempre a buscar a sua melhoria, a sua reforma íntima, o seu crescimento espiritual, renovando suas atitudes. Aí eu digo, aquelas atitudes que para nós são as mais desafiadoras, aquelas mais sombrias, e vamos renovar essas atitudes, né?
baixando cada vez mais o nosso ego, baixando cada vez mais, diminuindo cada vez mais esses nossos vícios e dando abertura às nossas virtudes, né? Então é nesse sentido que Emmanuel nos dá esse lindo ensinamento. Para quem já assistiu às minhas palestras, sabe que eu gosto sempre de iniciar conceituando algumas palavras. E eu gostaria aqui agora de falar um pouquinho sobre o significado de evangelizador, né? Então, como nós ouvimos tão bem ao longo da semana, evangelizador é aquele que evangeliza, ensina ou difunde a doutrina cristã. Então, aqui vamos sempre considerar como evangelizadores todos nós que estudamos, que aprendemos e que propagamos a doutrina estabelecida no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o evangelizador também é chamado de apóstolo ou pregador do Evangelho, como somos todos nós. E, da mesma forma, evangelizadores é um plural de evangelizador. Por isso que eu falo que somos nós todos evangelizadores. Nós todos somos apóstolos de Cristo, nós todos somos, em um grau maior ou menor, pregadores dos ensinamentos estabelecidos no Evangelho de Jesus. Muito bem. Nesse íntere, né, podemos dizer que o evangelizador assume sempre um relevante papel na aproximação da mensagem espírita à mente e ao coração. E mãos também, né? Então, aquilo que a gente fala, quando a gente faz a comunicação para as pessoas, quando a gente tenta passar um pouco do Evangelho de Jesus para as pessoas, inicialmente a pessoa coloca aquela informação no seu cérebro, a sua cabeça, a sua mente. Depois ele começa a sentir aquele conhecimento do Evangelho, para só depois que ele absorve aquilo aqui no fundo de sua alma, ele começa a agir. Então, o evangelizador ele assume esse papel relevante na aproximação da mensagem espírita, né? Interagindo essa parte da mente, do coração e das mãos. De quem? De todo mundo, das crianças, dos jovens e dos adultos. Ouvimos falar brilhantemente sobre a evangelização infantil, né, na segunda-feira, sobre a questão também do evangelho no lar, a importância de trazer sempre os jovens e os adolescentes, né, para ouvir a palavra do evangelho, porque são essas pessoas que vão transformar o mundo, né, o mundo de regeneração que nós queremos. São essas pessoas que nós temos que preparar agora para que a gente realmente consiga concluir, obter todas as etapas nesse processo de regeneração, fazendo a vontade de Jesus, né? Então, qual o papel do evangelizador nesse caso? Assim, estimular todas as pessoas a pensarem, a sentirem e a agirem em sintonia com os princípios cristãos, né? Na senda desse progresso individual e coletivo. É aquela coisa que eu sempre falo. Você quer um mundo melhor? Eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, que eu estava sentindo um pouco de frio, agora esquentou. Você quer um mundo melhor? Faça o seu mundo melhor. Você quer que as pessoas do mundo vibrem em uma psicosfera espiritual realmente voltada para os ensinamentos do Pai? Então, primeiro, você faça com que você vibre, faça com que você emane sempre pensamentos voltados com o Evangelho, voltados com os princípios, voltados com o desejo do Pai. Se você quer um progresso coletivo, faça inicialmente o seu progresso coletivo e torne o seu mundo, né? No meu mundo, no momento em que sou eu sozinho, tá? Então, nesse momento, assim, eu tenho que buscar sempre a minha evolução, sempre a minha reforma íntima. Faça a sua reforma íntima e, através do seu exemplo, busque incentivar, busque inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Dessa forma, coletivamente, você tornando o seu mundo melhor, você contribui para que o mundo da coletividade se torne um lugar melhor. Baseado nisso, né, a ação dos evangelizadores ela deve necessariamente se pautar em alguns princípios, né? Inicialmente eu vou tocar no princípio da fraternidade, né? Quando nós evangelizamos, nós não nos colocamos no lugar de superioridade nem de inferioridade em relação a ninguém. A gente se coloca numa situação de igualdade, né? Então, nós temos que usar o princípio da fraternidade, olhar todas as pessoas como nossos irmãos. Isso é bem interessante, né? Como nós fazemos
psicografias, né, quando são espíritos familiares, espíritos encarnados aqui na Terra, eles sempre falam que fora da caridade não há salvação, fala bastante em caridade. E quando nós fazemos canalizações, né, de espíritos aí que nos visitam, espíritos de outros orbes que nos visitam, eles já falam muito em fraternidade. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque nos mundos mais avançados, né, essa ideia de olhar um outro espírito realmente como seu irmão, como uma centelha divina, que tem a mesma origem que é Deus, para eles é muito fácil esse entendimento, do que para nós ainda que estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Mas a gente chega lá. E muito em breve a gente vai conseguir viver em um mundo, né, que a gente vai olhar para todas as pessoas, né, e vai ter aquele carinho, aquele afeto, aquela afetuosidade de olhar realmente como nosso irmão, né, sem diferença, sem querer competir, e sempre buscando realmente a cooperação e a amorosidade com relação a eles. E por falar em amorosidade, é um segundo princípio que eu gostaria de falar. Tratar a todos com amorosidade. Amorosidade no ouvir, amorosidade no falar, amorosidade no agir com relação a todas as pessoas. Esse é um dos papéis do evangelizador. Quando a gente observa, né, todo o trabalho de Jesus, tudo que é descrito nos evangelhos, Jesus sempre se dirigia às pessoas com muita doçura, com muita amorosidade, né? O olhar de Jesus já transmitia ali uma paz e uma alegria contagiante. Então, nós que nos colocamos na posição de evangelizadores, também temos que ter, por princípio, essa amorosidade, principalmente na hora de passar um ensinamento do nosso querido mestre. Outro princípio de grande importância é a coerência doutrinária. Se nós nos colocamos na posição de evangelizadores espíritas, evangelizadores cristãos, tudo que nós buscarmos a ensinar aos evangelizandos tem que estar de acordo com a doutrina que nós estudamos, com a doutrina que nós propagamos. Daí a necessidade constante do estudo, né, de formação de grupos de estudo, de se capacitar cada vez mais, de ler cada vez mais os livros, e ler e reler novamente os 5 livros importantes da nossa doutrina, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Tá? Buscar sempre essa capacitação para estar sempre coerente. Né? Tudo que nós falarmos, nós estarmos coerentes com tudo que é aquilo pregado, né, na nossa doutrina cristã. E aí a gente pega todo esse conhecimento e busca, né, contextualizar os ensinamentos à realidade e à vivência das pessoas. Então, ou seja, o evangelizador, quando ele vai pregar, ele vai buscar exatamente unir o conhecimento que ele tem, o conhecimento que ele quer passar com a realidade, com a vivência de cada um. E digo até mais, muitas vezes, vocês podem observar em nossas palestras, no nosso centro, nós procuramos sempre dar exemplos do nosso cotidiano relacionado aos temas que nós estamos trabalhando. Isso é uma forma para poder fixar melhor nas pessoas o conhecimento que a gente quer passar. Muito bem. Por falar em conhecimento também, então, muito além, né, do evangelizador ser um transmissor de conhecimentos, ele tem que atuar também exatamente como um mediador, né, da nossa doutrina espírita com o evangelizando, né? Então, dessa forma, é interessante buscar espaços de aprendizagem, né, buscar interações, né, potencializar diálogos relacionados à doutrina, relacionados ao evangelho, né, promover estudos, vivências, né, que isso tudo busque favorecer esse processo mútuo, é um processo mútuo, né, tanto do evangelizador quanto do evangelizando. Esse processo mútuo de transformação moral, esse processo mútuo de reforma íntima. Costumamos falar sempre, né, que nós somos mestres e aprendizes uns dos outros. Não há nenhum de nós sabemos tudo, né, e também nenhum de nós não sabe nada. A gente está nesse processo junto. A gente está junto nessa escala evolutiva, nós estamos no mesmo patamar de desenvolvimento espiritual e a gente cresce como trocando experiências, trocando conhecimentos um com o outro. Se hoje nós nos colocamos na posição de evangelizador, nós vamos buscar trocar essas experiências relacionadas ao evangelho uns com os outros,
Você busca no Evangelizando passar um pouco da sua experiência, ouvir o que é que ele tem também de experiência para acrescentar, e a partir daí ir formando todo aquele cabedal, todo aquele conjunto de conhecimentos, né, voltados para a doutrina de Jesus, que possa realmente transformar moralmente de uma forma muito positiva tanto o evangelizador como o evangelizando. Com que objetivo tudo isso? A formação do homem de bem. É isso que a gente busca sempre, sermos cada vez mais homens e mulheres de bem, né? Compreender toda essa nossa vivência realmente como uma vivência genuinamente cristã. Perdão, pessoal. Só tomar um pouco de água. Muito bem, vamos continuar. Dentro desses princípios, né, a gente pode também aí extravasar um pouquinho mais de algumas características, né, que os evangelizadores têm que buscar ter, né? Então, por exemplo, a sensibilidade, né, ser sensível, perceber exatamente a hora que vai colocar as palavras ou o tema que vai buscar para poder abordar, para falar com aquele evangelizando. Ter criatividade, né? Trazer realmente, criar, buscar passar o conhecimento de uma forma lúdica, né? Buscar passar o conhecimento de uma forma que seja entendível para as pessoas. Eu lembro muito bem, uma das primeiras palestras que eu fiz, né? Muito por conta da minha formação jurídica, lá para as tantas eu estava falando assim, eu vi o auditório, todo mundo parado assim, me olhando, parece que eu estava falando uma outra língua que ninguém conseguia entender. Naquele momento me veio intuição muito forte na cabeça, bem assim, você não está falando para uma banca de professores, doutores, você não está falando para juízes, procuradores, delegados de polícia. O seu público, ele é bastante eclético. Você está falando para pessoas simples, que nunca entraram na sala de aula, e você está falando também para doutores. Então, busque adequar a sua linguagem, busque adequar o seu pensamento, a forma de se expressar de uma maneira que todos consigam entender aquilo que está falando. Isso é bastante bacana. Então, o evangelizador tem que ter unindo a sensibilidade e essa criatividade, né? Essa empatia, que também é uma das características que o evangelizador tem que ter, né? Saber exatamente de que forma que seria melhor para aquela pessoa possa entender sua mensagem, né? De que o que a pessoa está passando naquele momento, você se colocar no lugar da pessoa para que você possa exatamente levar uma mensagem do evangelho que vá fazer sentido para ela, que vá ser frutífera para ela. Também nesse sentido, uma das características que o evangelizador convém ter é a coerência, como nós já falamos, a coerência doutrinária, né? E aquela máxima que sempre repetimos, que as nossas ações têm que corresponder às nossas palavras, né? Temos que ser responsáveis com tudo aquilo que nós falamos. Tá? Nós não podemos falar tão somente do Evangelho de Jesus, aquelas coisas que vêm só na nossa cabeça. Não, você tem que procurar sempre se aprimorar no estudo do Evangelho, para você sempre manter a sua coerência doutrinária com relação a isso. Né? E buscar sempre alegria, né, e cuidado no falar, né? Então essas são algumas das características que os evangelizadores têm que buscar, né, para construir esses espaços interativos de aprendizado e de confraternização junto com as pessoas. Para isso tudo, né, o evangelizador deve valer-se da adequada e contínua preparação doutrinária, como nós já falamos. Não só preparação doutrinária, preparação também pedagógica, né? Aquilo que me veio intuitivamente daquele caso que eu contei para vocês, de eu falar e ninguém entender nada. Então, realmente, assim, eu pedagogicamente eu não estava sendo eficaz, eu não estava sendo eficiente. Tá? Então, assim, você buscar sempre uma adequação, né, na sua preparação doutrinária e pedagógica, né? Para que, de repente, você não perca essas sementes promissoras. Eu costumo falar sempre, né, quando a pessoa chega pela primeira vez no centro espírita, né, nós temos muita responsabilidade quando vamos falar do Evangelho. Porque se a pessoa não conhece nada da nossa doutrina, se você não está falando algo que seja coerente, algo que seja condizente com a nossa doutrina, é capaz da pessoa levantar, ir embora e nunca mais voltar e nunca mais querer saber da nossa doutrina espírita.
Então, é isso que nós temos que ter, essa coerência, essa preparação doutrinária, pedagógica, né? Para que a gente não perca essas sementes que muitas vezes são promissoras, para que a gente realmente consiga colocar aquela luzinha do Evangelho no coração de cada um, né? Para que aquela pessoa, depois de que acender essa luzinha do Evangelho, ela também se torne um grande evangelizador e vá levar a mensagem do Evangelho para todos que necessitem. Então, se for feito isso de uma forma inadequada, né, a inadequação desses métodos e técnicas de ensino, né, ou seja, pela essa não preparação doutrinária, essa não preparação pedagógica, né, pela incipiência dos conteúdos, aqueles conteúdos realmente que não são relevantes, né, ineficácia também de um planejamento, né, inoportuno, inadequado, aí você pode realmente perder, muitas vezes, pessoas que seriam grandes evangelizadores, pessoas que poderiam se tornar grandes expoentes da nossa doutrina e grandes expoentes do nosso evangelho, né? Nós sabemos muito bem que todo trabalho ele rende mais em mãos realmente habilitadas. Daí a importância sempre do evangelizador buscar essa capacitação constante, essa preparação constante, né? E isso cumpre a todos nós, evangelizador, né, investir na crescente qualidade da tarefa da evangelização, manifestada em diferentes expressões. Repetindo, a qualidade doutrinária, né, que vai ser capaz de assegurar a fidedignidade dos postulados espíritas, a qualidade relacional, a importância do evangelizador saber se relacionar com as pessoas, uma vez que você vai levar a palavra de Jesus, você vai levar os conhecimentos do Evangelho para as mais variadas pessoas. Então você tem que ter a qualidade relacional, ter aquela sensibilidade para saber como se dirigir a essas pessoas, né? Isso é uma condição fundamental para a construção exatamente de um ambiente acolhedor, harmônico e fraterno. Sistematizando a qualidade pedagógica, né, que vai ser expressa exatamente por meio de estratégias didáticas, estratégias pedagógicas, criativas, usar a criatividade sempre, né? Muitas vezes você chega muito taciturno falando do evangelho, você não desperta a atenção, a admiração do evangelizando. Daí é bom você usar exatamente a criatividade para fazer com que a pessoa prenda o olhar, prenda os ouvidos em tudo aquilo que está falando, né? E isso aí você vai, com o tempo, contextualizando as situações que a pessoa vive, as situações que você passou, né? E para fundamentar melhor o teu ensinamento, né? A transmissão dos conhecimentos do Evangelho. Uma coisa também de grande importância é a qualidade organizacional, né? Então, que aí é referente à estrutura e ao funcionamento da tarefa de forma integrada às demais atividades da instituição, no nosso caso, do nosso centro espírita. Ou seja, buscar sempre organizar aquilo que você vai falar de acordo com a estrutura, de acordo com tudo que é estabelecido no nosso centro. De que forma que nós vamos passar os conhecimentos para os nossos evangelizantes. Então, dessa forma, né, como diz o espírito de Guilherme Ribeiro, o evangelizador consciente de si mesmo jamais se julga pronto. Por isso que eu falei lá no início, o evangelizador, ele se capacita sempre, ele busca sempre ler a doutrina, se aprimorar cada vez mais, né? Então, o evangelizador, ele jamais se julga pronto, acabado, né? Sem mais, eu não tenho mais o que aprender. Não, nós temos sempre o que aprender, refazer, conhecer. Ao contrário, né, o evangelizador, que somos todos nós, ele tem que avançar com o tempo, ver sempre degraus acima a serem galgados, né? Fala que a nossa evolução também pode ser de uma forma figurada, né? Comparada a uma escadinha, né? Que é cada conhecimento, cada coisa que a gente vai realmente colocando no coração e consegue agir, a gente vai subindo esse degrau de evolução, né? Que é uma escala infinita, né? De experiência e de conhecimento. É isso. Uma coisa bem interessante que também convém a gente abordar aqui, evangelizar e doutrinar. Seria a mesma coisa, evangelizar e doutrinar? Logo de cara eu digo que não. Evangelizar é diferente de dar aulas do ensino doutrinário, né?
Para o ensino doutrinário, basta conhecer a doutrina. Tem alguns recursos pedagógicos, então basta você conhecer a doutrina. É como se fosse você chegar numa sala de aula, né? O professor vai te passar uma matéria que ele estudou e está acabado. Você vai estudar matemática, química, física. A pessoa conhece a ciência, ela vai te passar e pronto. Isso é doutrina. Isso é passar o conhecimento da doutrina. Você estudar a doutrina espírita, chegar lá, falar. Não, você é um professor de doutrina espírita. O evangelizador é mais, né? É um pouco mais do que isso. Porque evangelizar é preparar o homem de bem. Né? Evangelizar é aquela luzinha que eu falei, sabe? A gente tentar buscar, tentar não gosto desse verbo, a gente buscar acender a luzinha do evangelho no coração de cada um que passa pelo nosso caminho. Acender essa luzinha do evangelho no coração dos nossos evangelizandos. Né? Então, evangelizar é exatamente isso, é preparar o homem de bem, que consciente da sua função na sociedade, somos todos nós, busca meios de quê? De se conhecer cada vez mais, de conhecer a realidade que está inserida, né? Buscar se melhorar para melhorar a sociedade. Aquilo que eu sempre falo, você quer um mundo melhor? Faça o seu mundo melhor, o seu mundo interior melhor. E isso vai reverberar para o mundo como um todo. Né? Isso vai amenizar diferenças, né? Vai exterminar a ignorância. Né? E aí a gente vai conseguindo aos poucos construir uma sociedade mais justa e, consequentemente, um mundo melhor. Então, para esse exercício da tarefa de evangelizar, é importante estarmos cientes de algumas coisas que são ideais. Né? Aqui eu já estou caminhando aqui para os 10 minutos finais do nosso bate-papo. Primeiro, ter amor à tarefa. Preciso ter amor à tarefa de evangelizar. Eu gosto de pensar que quando a gente se torna evangelizador, né, quando a gente sente essa missão dentro de nós, tudo que você faz na vida, dali para frente, você está exercendo o ato de evangelizar. Né? Eu lembro, porque o evangelizador ele ensina muita parte pelo exemplo, né? Muitas vezes ele ensina pelo exemplo dele, né? Então, você ter amor a tudo que você faz é uma forma de você mostrar para as pessoas que o caminho correto a ser seguido é amar sempre. Amar sempre. Segundo ponto interessantíssimo é conhecer a realidade que vai atuar. Já tocamos nesse tema aqui um pouquinho antes, né? A situação social e cultural dos evangelizandos. Não só isso, a situação econômica também. Você tem que adequar a sua abordagem, adequar as suas palavras, adequar a forma como você vai trabalhar os temas de acordo com o meio, de acordo com as pessoas que você vai se dirigir. Isso é importante, então, você conhecer essa realidade que você vai atuar. Né? Um terceiro ponto que também é muito importante, né, é você se evangelizar. Né? Você se preparar doutrinariamente o tempo todo e você ir se evangelizando. Buscar cada vez mais aliar aquele conhecimento da doutrina, tá? Com todas essas técnicas que a gente está passando aqui, para você se tornar cada vez mais um evangelizador. Né? Porque o exemplo que a gente pode dar é a lição mais marcante que a gente pode passar para todos os evangelizantes. Né? Outro ponto interessante, utilizar os recursos disponíveis. Então, por exemplo, olha que fantástico essa semana aqui do caminho. Né? A gente usar o recurso tecnológico, né, para passar a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, assim, utilizar os recursos disponíveis, né, para além de passar o conhecimento, né, facilitar a compreensão desses conceitos. Né? Conhecimento prévio e vivência, né? Fazer sempre dinâmicas relacionadas ao tema, fazer brincadeiras, por isso que eu falo, o ensino de uma forma lúdica, né? A gente fixa aquilo, nunca mais a gente esquece, né? Porque a gente lembra da brincadeira que o evangelizador fez, e você lembra daquela mensagem, você guarda aquilo para dentro de você. Né? Relacionar com histórias, gravuras, desenhos, textos diversos, enfim. Né? Um outro ponto interessante é sentir em cada evangelizando, sentir e demonstrar para ele, né, que antes dele ser uma pessoa, ele é um espírito. Né? Então, não é você identificar o evangelizando como assim, o fulano da turma do ESD lá, né, que além de ser meu aluno, é um evangelizando. Não. Ele, antes de tudo isso, ele é um espírito imortal,
que também está no processo de desenvolvimento, está no processo de crescimento, está naquele processo de conhecer a si mesmo, né? E está nesse processo de troca de experiência, de troca de conhecimento com todos nós. Compreender que a tarefa de evangelizar é, na verdade, semear os ensinos de Jesus, né? E que nem todos os corações estão preparados para fazer florescer a semente da boa nova imediatamente. Ou seja, a gente tem que ter paciência, né? A gente lança a palavra, a gente leva a boa nova, a gente faz esse trabalho. Agora, cada um no seu tempo, cada espírito no seu tempo de compreender aquela mensagem, tá? Cada espírito no seu tempo de fazer acender aquela luzinha aqui, né? Isso é bacana. Tá ciente que o maior trabalho que existe é o trabalho do nosso Mestre Jesus e que nós somos meros instrumentos da vontade dele. Nós, evangelizadores, temos que nos colocar como meros instrumentos da vontade de Jesus, né? Se nós não fizermos bem o nosso trabalho, sempre tem um plano B. Outro fará, né? Allan Kardec foi o codificador. Havia o plano B. A espiritualidade tinha um plano B. Chico foi um grande evangelizador. Havia um plano B para o Chico, né? Isso é bem bacana. Lembrar de que o amadurecimento espiritual é um processo longo e contínuo, né? Por isso que eu sempre falo, praticamente em todas as palestras eu falo isso, né? Esse caminho tortuoso, esse caminho pedregoso que é o nosso processo evolutivo, é muito mais interessante você dar passos lentos e seguros e firmes, né? Porque muitas vezes, como o caminho é cheio de pedras pontiagudas, arredondadas, enfim, se você busca acelerar, correr nesse caminho, o risco de você cair e demorar para se levantar é muito alto. Então, ter essa consciência, né, que esse nosso processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, é um processo longo e contínuo, né? E ele se estende por várias encarnações, né, no plano físico e também no plano espiritual. A gente sabe muito bem disso, né? E isso aí vale tanto para nós evangelizadores como para os nossos evangelizandos, né? Considerar que o evangelizando é um espírito encarnado que traz também suas conquistas morais e intelectuais. Por isso, né, como já falei antes, a troca de experiências entre evangelizando e evangelizador é também um contínuo aprendizado. Desculpa, gente, eu tô saindo de uma pneumonia, fiquei 3 meses meio adoentado, ainda tô tossindo, ainda tô assim, uma voz rouca, então peço um pouco de paciência. O evangelizador, ele deve ser um cultivador incansável e persistente da fraternidade universal, porque todos nós somos irmãos, né? Temos que ter essa consciência dessa fraternidade, dessa irmandade que nós formamos, né? E a gente tem que auxiliar uns aos outros, conforme nos ensinou o nosso amado Mestre Jesus, né? E exemplificado tão bem na lei maior, que é a lei de amor. Outro ponto interessante, outra característica do evangelizador, tem que buscar sempre, né, transformar as oportunidades de estudo em um encontro, né, onde todos que estejam ali presentes, né, para fazer o estudo, possam fazer parte de um grupo de aprendizado realmente, onde a gente possa debater, fazer reflexões sobre os temas importantes da vida, né? Por isso que eu sempre falo assim, quando eu falo lá presencialmente, eu falo, olha, podem participar, podem perguntar, pode, né? Porque assim, a nossa doutrina é uma doutrina de fé raciocinada. A gente vai aprendendo com o outro o tempo todo, a gente vai colocando situações e muitas vezes um evangelizando, uma pessoa, uma audiente que está ali, ela fala alguma coisa que você de repente você nunca pensou, você nunca fez uma reflexão naquele sentido, né? E isso é importante para o crescimento de todos nós. Daí a importância realmente desse debate, dessa reflexão. Daí eu falo debate de uma forma construtiva, tá, pessoal? E outra coisa, assim, que é uma característica que todo evangelizador tem que ter, né? Saber dialogar com carinho, né? Com amorosidade com relação às pessoas, né? Para que consiga proporcionar segurança para que as pessoas participem, né? Com alegria e confiança daqueles momentos de debate, daqueles momentos de reflexão, para que fique uma coisa prazerosa para todos, né? Além de você aprender, você se desenvolver, você também sinta prazer em estar ali fazendo parte daquele grupo, né? Então, nós, evangelizadores, temos aí como função precípua
Nossa função, princípio, é consolar corações. Isso era o que Jesus fazia o tempo todo. Jesus curava, consolava corações. A gente pensa muitas vezes que Jesus fazia curas físicas. Não. Jesus, na maioria das vezes, ele curava as almas da pessoa. Porque hoje nós sabemos, né, que a doença, ela primeiro se manifesta na alma, e ela se somatiza no corpo físico. E Jesus, ele buscava primeiramente sempre curar a alma das pessoas, e curar o físico foi mera consequência, né, da cura da alma. Por isso que ele sempre convidava a todos para segui-lo, né, porque ele, repetindo, é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós temos como função principal consolar corações, né, iluminar consciências, e orientar os espíritos, né, o nosso e o dos outros, né, em escolhas enobrecedoras. Nós, evangelizadores, né, evangelizamos o espírito, auxiliando no desenvolvimento de estruturas psíquicas e emocionais alicerçadas sempre no Evangelho Redentor de Jesus Cristo. E aí, para terminar o nosso bate-papo de hoje, a gente busca sempre proporcionar reflexões, né, indispensáveis para o cultivo da paz e principalmente para a vivência do amor, para que a gente consiga cada vez mais evoluir espiritualmente, chegar no ponto até de sublimar, né, eterizar cada vez mais a nossa essência. Bom, era isso que eu tinha para falar para você no dia de hoje. Muita paz a todos nós que somos evangelizadores. E aí agora, para fazer o fechamento da nossa semana do caminho, eu gostaria de convidar a Moniquinha aqui de volta. Moniquinha. Boa noite, Kelma, boa noite a todos. Eu queria agradecer, primeiramente você, o pessoal está aqui elogiando, falando lindas reflexões, excelente palestra. Eu acho que foi uma semana, assim, muito enriquecedora, porque é um tema que traz muitas reflexões para nós, porque é um tema que está presente na nossa vida, que nós precisamos, né, nos evangelizar e assim auxiliar os nossos irmãos evangelizando. Achei fantásticas suas abordagens, e eu queria só dizer isso, mesmo nós sendo evangelizadores, nós continuamos sendo evangelizandos. Lindo! Achei maravilhoso o que você falou, muito bom. E queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente em todas as palestras durante a semana. Lembrando que essa Semana do Caminho é em comemoração ao aniversário da nossa casa, que esse ano fez 69 anos, e é feita para vocês, né? Para todo mundo que possa realmente suscitar bastante reflexões. A gente sempre escolhe um tema único, e é sempre muito interessante, porque as abordagens são diferentes e muito ricas, né? Cada um vem trazendo o seu conhecimento, que eu falo que é pouco tempo que a gente tem para falar aqui, né? A gente poderia ficar falando muito mais tempo. Nossa, eu tive que, assim, eu estudei bastante, eu preparei assim, com muito amor mesmo, muito carinho essa palestra, já tá preparada aí há mais de um mês. Eu tive que resumir tanta coisa, eu tive que comprimir tantas coisas por causa do nosso tempo, né, que é um pouco apertado. Mas eu acho que... Pode falar. Pode falar. Mas eu acho que deu certo no final, né? Não, deu certo, e eu acho que é um tema que a gente pode continuar abordando, né? Não para por aqui. É um tema que tem muita coisa para a gente continuar abordando, que seja trazido em outros momentos também, que a gente possa continuar falando sobre isso. Mas queria agradecer muito a sua participação também, a todos os palestrantes que estiveram, nossos colegas, né? Porque são colegas da casa, né? O Eduardo Govato na terça, a Juliana Mancilha na quarta, o Reginaldo ontem, o nosso presidente, e você encerrando a semana hoje. Então, agradecer a todos que estiveram. Quem não assistiu às palestras anteriores, elas estão disponíveis lá no Facebook, e a gente também vai baixar elas para o YouTube. Então, depois o pessoal vai poder acompanhar também a Semana do Caminho desse ano lá no YouTube. Tá? Então, vamos agradecendo a todos, agradecendo o Kelma hoje, que faz esse fechamento aqui. Você quer fazer a prece de encerramento? Posso fazer sim, com muito prazer. Então, vamos lá. Então, por favor, vamos então envolvendo Kelma em muita luz, que fará por nós a prece de encerramento da nossa Semana do Caminho 2024. Então, meus irmãos, meu convite novamente que nós fechemos nossos olhos materiais. E com o pensamento em Deus, nosso Pai, nosso Criador, visualizamos a doce figura do nosso querido Mestre Jesus. E ao visualizarmos a doce figura do nosso querido Mestre, nós abraçamos e recebemos
abraço afetuoso de amorosidade do nosso querido Mestre Jesus. E ao recebermos a sua de amor, de paz, de concórdia, nós estamos nesse momento capazes de irradiar essa luz para nós mesmos, para nossa casa, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aquelas pessoas mais desafiadoras que passam na nossa vida. Irradiamos essa luz de Jesus para a nossa casa, o Caminho de Damasco, que comemora nesse ano 69 anos. Já estamos no preparativo para o 70º. Irradiamos essa luz de Jesus a todos os dirigentes da nossa casa, os dirigentes tanto encarnados quanto os nossos dirigentes desencarnados. Irradiamos essa luz de Jesus a todas as pessoas que buscam a nossa casa. Busca um acolhimento, que busca um aprendizado, né? Que é através da nossa casa, que é um pronto-socorro. Graças a Deus, conseguimos sempre atender a todos aqueles que chegam à nossa porta. Irradiamos essa luz de Jesus para a nossa cidade de São Paulo, nosso estado e o nosso querido, amado país. Irradiamos a luz de Jesus para o nosso orbe, nosso planeta Terra, nossa casa bendita e maravilhosa que proporciona a encarnação tão maravilhosa para que nós possamos sempre evoluir. Proteger, Senhor, o nosso planeta, fazer com que o nosso planeta seja sempre um lugar de paz e harmonia. Toca, Senhor, no coração de todos os dirigentes, dos nossos governantes, para que as diferenças entre nós sejam sempre resolvidas através da diplomacia, da conversa, do diálogo. Dessa forma, encerramos a Semana do Caminho dizendo assim: Pai amado que estás nos céus, santificado, Pai, seja teu santo nome, venha a nós o teu reino de amor, de paz e de misericórdia. Seja feita, Pai, sempre a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Deixar ir outra palestra. Nossa, eu sei que ele está nos assistindo. Imagina, foi muito bom mesmo, foi muito bom estar com todos vocês aqui e você hoje fazendo encerramento para a gente. Então, uma excelente noite para todos, um excelente final de semana. Kelma, um beijo grande, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigado mesmo. Beijo a todos. Falou, pessoal. Boa noite.